Olá, gente, tudo bem com vocês? Professora Nádia Salgueiro, da Mentoria SUS para concurso. E aí, como é que a gente está? Firme e forte, não tá? Sextou, né? Passamos uma semana aí bem, mas bem intensa, tá? Mas muito, muito produtiva, tá? Nós praticamente estamos seguindo todo o edital Ciência Boa Vista, e aí a gente vai chegar no final, realmente, com todos os conteúdos abordados, tá? Principalmente desse da específica, que é o peso, né, maior na prova, tá? Então, bora para cima, né, gente? Olha só, bora para cima. Aqui, ó, vê a camisa aqui, ó, da mentora. Tá vendo, ó? Bora para cima. Você sabe que tem que estar focado. Nós temos apenas 30 dias para poder a gente conseguir cumprir com todo o edital, no sentido da específica, que é o nosso peso maior, e você também tem que fazer a sua parte, tá? Que é estudar as disciplinas que são gerais, tá? Então, vamos para a aula de hoje? Bora lá. A gente vai falar hoje sobre as teorias da enfermagem. É também um assunto que as bancas gostam muito de explorar, mas algo interessante é a gente conhecer um pouco a profissão que a gente abraçou, né? Que é a enfermagem. Conhecer quem foram as pessoas que deram, né, todo um sentido para essa profissão, que a cada dia a gente percebe a importância dela no nosso dia a dia e no dia dos nossos usuários também, tá? Então, a gente vai falar da primeira teoria, né? Eu sempre gosto de falar que é a nossa mãe, né? A gente sempre destaca ela sendo a primeira, né? Acho que quem já me viu dar aula no presencial sabe que toda vez quando eu abordo um tema, eu recorro para ela, né? Eu sempre chamo ela de mãe, né? Vamos dar a benção para a mãe? Vamos dar a benção para a mãe, né? Então, vamos dar a benção para a nossa mãe, entendeu? A nossa Florence Nightingale, ou seja, ela é conhecida como a dama da lamparina, dama da lâmpada, não é? Então, a gente sabe que a Florence Nightingale, eu trago ela aqui sendo a primeira, porque realmente, olha o tempo, né? Mais de 200 anos, né? Que ela trouxe para a gente uma enfermagem bem moderna, né? Para os dias de hoje. Então, quando você pensar lá na tua prova sobre a teoria ambientalista, pensa na nossa Florence Nightingale, tá? A Florence, ela trouxe essa teoria, é super interessante quando você vai buscar, né, no histórico quem foi essa mulher, né? A Florence morreu velhinha, tá? Para quem não sabe, a Florence ela morreu com 90 anos e o fato dela ter pego o tifo, né, na Guerra da Crimeia, ela deixou, né, de ficar na assistência, mas ela ficou muito na parte assim administrativa e também filosofando, né? Escreveu muito, escreveu bastante, né? Então ela recrutou muitas enfermeiras nessa época, né? Então ela nasceu, né, em 1820 e faleceu em 1910, né? Então, 1820 e para 1910 viveu bastante, né? Quase 100 anos a mulher, hein? Foi 90 anos que ela faleceu, né? Então, ela é conhecida como a fundadora da enfermagem moderna, né? Então, a Nightingale, ela ficou muito conhecida na Guerra da Crimeia porque ela fez um trabalho fantástico, tá? Na guerra, ela conseguiu drasticamente reduzir essas taxas de mortalidade. Então, naquele tempo, as taxas de mortalidade eram em torno de 40%, né? E a Florence, simplesmente com medidas tão simples, que hoje a gente sabe a importância que é, ela simplesmente conseguiu reduzir essa taxa, tá, de mortalidade em média de 2%. Nossa, foi uma queda muito brusca, com simples medidas de higiene e organização do ambiente hospitalar. Por isso que ela é classificada como teoria ambientalista. Então, quando vocês pensar em Florence Nightingale, sabe que ela está falando sobre a teoria ambientalista, tá? Então, quando ela é de uma família rica, tá? A história da Florence é super interessante. Ela não veio da escória de uma sociedade. Ela era uma mulher de classe, uma mulher com princípios, uma mulher cristã, bem religiosa, por sinal. Ela tinha uma postura ética, né, fantástica para aquela época. Assim, ela tinha sempre aquela questão
da mulher, né? Ela ter aquele posicionamento, entendeu? Ético, né? Mas, acima de tudo, ela era uma mente brilhante para aquela época. Então, muitos generais, coronéis ouviam muito a Florence, né? Porque a Florence, ela tinha, né? Ainda tem, né? Essa questão dela do... Eu acho interessante quando você vai ver a história dela, que ela é uma mente inteligentíssima, para frente, ou seja, a gente chama de para frente, né? Para o tempo dela. Então, você imagine uma situação que foi a Guerra da Crimeia, e onde as pessoas elas não tinham zelo e nem cuidado, tá, com as pessoas doentes e muito menos com os soldados de guerra. Então, as pessoas realmente morriam, né? Quem cuidava deles era outra parte da sociedade, que eram as mulheres da vida, né, as prostitutas. Então, ela tinha esse cuidado com esse pessoal que ninguém queria chegar perto. Mas a Florence, ela veio mudar tudo isso, trazendo os princípios que hoje a gente segue, que é a questão da postura e da ética profissional, e que a enfermagem, ela realmente se impôs no lugar de respeito, né? Então, ela trouxe muito isso, tá, na sua época. E aí ela criou a primeira escola, né, conhecida como a Escola Laica de Enfermagem, né, que é conhecida como a Escola Nightingale, que foi copiado por muitas instituições aqui, até aqui no Brasil, que a gente tem, como a Ana Nery, a fundação, a Faculdade Ana Nery, no Rio de Janeiro, trouxe, né, para ela todos esses princípios que a faculdade, né, de enfermagem, a escola, né, praticamente, de Nottingham trouxe. Então, ela fundou em Londres, tá? Porque, na verdade, ela não é de Londres, tá? Ela nasceu na Itália, mas ela viveu boa parte da vida dela na Europa, né? Então, ela simplesmente trouxe todo esse conhecimento dela da experiência da Guerra da Crimeia e fundou, né, essa escola. Então, praticamente, se a gente for olhar pela história, ela trouxe a epidemiologia, ela trouxe a vigilância sanitária, ela trouxe as estatísticas de saúde mostrando com medidas simples a gente consegue reduzir, entendeu? A infecção, né? Com coisas simples, que é a questão da higienização. E aí a gente fala assim, como assim? O ambiente, né? O ambiente, as pessoas, a questão de você trocar roupa de cama, tudo isso ela trouxe há mais de 200 anos atrás, né, gente? Então ela trouxe essa importância da higiene e da organização, tá? E aí ela trouxe também a questão da profissão da enfermagem, ela ganhou um status científico e social que antes não tinha. Então ela veio realmente revolucionar a enfermagem e trazer princípios e respeito, né, para a nossa categoria, tá? Tanto é que você percebe que naquela época ela tinha os critérios de seleção, tá? Não era qualquer pessoa que trabalhava com a Florence, não, tá? Bom, para vocês não esquecer, memorizar lá na hora que vai fazer a sua prova, se cair teorias da enfermagem, sabe-se que Florence Nightingale, ela é teoria ambientalista, tá, gente? Então ela vai falar do ambiente, tá? Ou seja, aquilo da unidade do paciente. Então, ela foi o primeiro modelo conceitual da enfermagem, né? E tem como foco principal manipular o ambiente para favorecer a recuperação do paciente. Preste atenção nisso daí, tá? Ou seja, tudo que ela vai fazer, ou melhor, tudo que ela fez naquela época era para proporcionar a recuperação do paciente, ou seja, deixar que a natureza seguisse o seu curso, né? Então, se por acaso soubesse que o paciente não estava conseguindo se restabelecer ou melhorar a sua condição, era por conta do ambiente insalubre, o que que ela fazia? Ela deixava o ambiente organizado e limpo, para que a natureza, ou seja, o próprio paciente começasse, né, a adquirir a sua autorrecuperação, tá? Então, assim, ela criava essas condições, né? Criar, né? Não ali naquele momento. E deixar com que, né? Ou seja, atua, quando falar a natureza, é a nossa imunidade que a gente chama hoje, né? Deixar que ela faça esse trabalho de fazer com que a pessoa se restabeleça, né? Diante, né, de certos tipos de agravo. Então, a Florence, ela é o nosso destaque de primeiro, por quê? Porque ela é o início, é o princípio e é conhecida como a dama da lamparina, ou a dama da lâmpada, como a gente chama, né? As formações de enfermagem, a gente vê isso, né? E aí, o que que a Florence trouxe com relação a essa teoria ambientalista, com relação à higiene e organização do ambiente? Então, tem uns destaques que a gente traz aqui para vocês, que Nightingale, ela faz o seguinte, ela percebeu, né, no seu período que ela estava atendendo os soldados, que
A ventilação e o aquecimento, ou seja, o ar puro, a temperatura adequada, favorecia, né, para poder o paciente se restabelecer, ou seja, ele encontrar, né, uma forma de sair daquela condição de doente. E com isso, também ela botou a iluminação natural, né, que naquela época a gente sabia que não existia energia, por isso que ela é conhecida como a dama da lâmpada, porque ela olhava os doentes com a sua lâmpada, ela ia de leito em leito verificar se todos estavam bem, né? Porque eu sinto falta da enfermagem hoje, não é a lamparina, né, que a gente tem energia, graças a Deus, mas a atitude que a gente tem que ter de olhar os nossos pacientes leito a leito, né? Isso a enfermagem precisa resgatar, esse modelo de Florence, né? Que é você olhar o teu paciente com humanização e com cuidado, tá? Com relação a ruído, né? Um ambiente silencioso, evitando ruídos desnecessários, ou seja, barulhos intensos, que isso trazia um dano até mental, isso sabia que poderia trazer uma dificuldade do paciente se restabelecer. Então, ela trouxe também, destacou, né, esses fatores. A limpeza e higiene, claro, o ambiente, né? Então, ela achou que trocando aquela roupa de cama que estava suja de sangue, suja de secreção, entendeu? Se você não fizer aquela troca, vai favorecer, né, para a proliferação de micro-organismos. E olha que naquela época não existia nem tanto boom, nem tanto, assim, tinha alguma coisa, claro, mas não como tem hoje, a tecnologia que a gente tem do conhecimento, né, dos micro-organismos. Mas ela já sabia que aquela sujidade trazia algo que não era benéfico para a recuperação do paciente. Então, vamos trocar essa roupa de cama. Então, ela fazia muito essa questão de deixar tudo limpo, a cama, deixar limpo também a roupa, né, do paciente. Outra coisa também é a questão da água e esgoto, né, o fornecimento de água potável, ou seja, água limpa, né, nada de água contaminada, água suja, né, e a eliminação adequada de dejetos, ou seja, a pessoa, as suas necessidades, né, o paciente procurar um local onde ele possa se eliminar, ou então não ficar naquela mistura paciente, os dejetos, porque você sabe que os excrementos, eles são cheios de micro-organismos que também favorecem, entendeu? Para que o paciente não consiga ter uma boa recuperação. Então, imagine paciente de guerra, paciente ferido, paciente sangrando, paciente com secreção do lado, entendeu? De excremento, sabe que ele não ia conseguir ter uma boa recuperação. Por isso que as taxas de mortalidade naquela época eram altíssimas, entendeu? Por conta da infecção. E aí, por essas medidas, esses fatores que ela trouxe, ventilação, luz, ruído, limpeza, água, esgoto, alimentação e nutrição, que é também super importante. Olha, naquela época, ela já tinha, né, essa ideia de que a alimentação adequada favorecia também a recuperação do paciente, né? E aí ela percebeu que tudo isso eram fatores que iam, né, proporcionar a cura, né, o bem-estar do paciente. Ou seja, ela deixava a natureza seguir, mas em compensação, ela era aquela pessoa que criava essa situação. Ela não permitiria que a sujidade seja um empecilho para que o paciente não recuperasse, né? Então, por isso que eu destaco aqui, né, a Florence Nightingale, tá? A gente brinca muito na faculdade, né? Fala, né? Eu mesmo falava na aula, todo mundo sabe que eu falava muito da Florence, né? É uma das minhas preferidas, né? E a gente fala que ela trouxe para a enfermagem a questão do cuidado e da organização, né, que a gente precisa ter dentro do ambiente hospitalar. E também fora do ambiente hospitalar, ou seja, trabalhar a organização, a higiene, favorece a recuperação do paciente, né? E aí, essa teoria, ela contribuiu muito para a enfermagem, né, como já falei, questão da organização desses serviços de saúde, com princípios higiênicos. Então, o simples fato de você trocar a cama, ou melhor, trocar os lençóis, né, do leito, ou você deixar um ambiente organizado do paciente, entendeu? Você deixar, por exemplo, a higienização, né, das mãos, tudo isso, questão de varrer o chão, de tirar a poeira. Ela percebeu que tudo isso, né, fazendo isso, percebeu que os pacientes iam se recuperar, né? Então, medidas tão simples que naquela época fez enorme diferença e hoje traz para a enfermagem ainda é importante para a enfermagem, né? Então, ela criou um conceito de prevenção, porque através dessas medidas de organização e higiene, a gente previne, né, que as doenças, ou melhor ainda, favorece que a recuperação
desses pacientes, né? Então, ela introduziu o uso de dados epidemiológicos e estatísticos, então aí começou o índice de estatística, olha que bacana, né? Você fez a fundamentação científica para a prática da enfermagem. Então, quando ela conseguiu, naquela época, há mais de 200 anos, medir, entendeu, que o índice de mortalidade caiu por conta da infecção que também caiu, isso foi extraordinário. Então, ela foi uma pessoa que foi muito respeitada para sua época, entendeu? Muitos soldados escutavam ela. Existe um trecho do livro dela, ela escreveu muito na velhice, né? Escreveu demais. E aí ela trazia assim que ela tinha algumas frustrações, porque com relação à figura feminina, né, ela tem uns relatos dela, tem um trecho do livro que ela coloca que ela queria que aí naquela época que tivesse mais mulheres como ela, né? Aquelas mulheres que tivessem a ideia da revolução, de melhorar. E ela ficou um pouco frustrada, porque quem mais atendia, quem escutava ela, eram os homens. Ela fez aquela comparação, né? Ou seja, ela nunca casou, nunca teve filhos, né? Por isso que o pessoal brinca muito com relação à enfermagem, né? Com a Florence Nightingale, né? Quem entra, na enfermagem deve ter escutado alguma história sobre ela, né? Mas ela foi fantástica para a sua época e é o que a gente traz hoje. E o que que a gente traz hoje para a nossa enfermagem atual, né? A gente tem o quê? A gente tem, mesmo sendo do século, né, 19, que ela trouxe, né, a teoria Nightingale, ainda é aplicável, né? Então, por quê? Porque a gente trabalha o controle de infecção hospitalar, né? Que antes era a comissão, era a CCIH e hoje é a IRAS, né? Isso mudou o nome, né? Mas tem o mesmo sentido. Práticas de prevenção de infecção hospitalar e segurança do paciente, tá? Foi ela que praticamente iniciou, né? Foi a criação de protocolos de limpeza, ventilação e controle de ruídos e cuidados básicos de enfermagem, como higiene, conforto e ambiente seguro. Então, a Florence, ela trouxe isso para a gente, entendeu? Da sua época, né? Vamos exercitar? Bora exercitar, né? Vamos lá. Vamos ver o que que tem a teoria de Nightingale. Então, a teoria de Nightingale define a enfermagem como a arte de curar doenças por meio de uso de medicamentos e procedimentos médicos, né? Então, será que essa é a teoria Nightingale mesmo? Que a gente acabou de falar, né? Então, você acha que é o certo ou errado? Então, a teoria Nightingale define que a enfermagem é como uma arte, beleza, é sim, de curar doenças, né, por meio de uso de medicamentos e procedimentos médicos, tá tranquilo, né, gente? Então, a gente sabe que não tem nada a ver a teoria Nightingale, ela não é a parte de curar doenças, ela não é o uso de medicamentos nem procedimentos, tá? Então, a gente sabe que, segundo uma referência que eu trago muito do George aqui, a Nightingale, ela diferenciava a enfermagem da medicina, sem sombra de dúvida, tá? Então, ela trazia o quê? Que a enfermagem, ela promove um ambiente adequado para a cura, não tratar diretamente a doença. Então, ela favorecia, entendeu? Através daqueles fatores, tá? Que a gente viu, para que o paciente se restabelecesse, né? Não é que ela vai tratar diretamente a doença, ela não ia curar ninguém, nem usar medicação, ela ia propor que aquele ambiente onde o doente está, né, ele conseguisse se recuperar, ou seja, ela favorecia a recuperação do paciente. Então, o nosso gabarito é errado, tá? Bom, no segundo aqui, um dos pressupostos da teoria ambiental, né, é que a doença é um processo reparador da natureza e que a enfermagem deve colocar o paciente na melhor condição possível para que a natureza possa agir, né? Então, aquilo que a gente falou, a gente sabe que para poder a pessoa se recuperar, a enfermagem ela deve sim propor criar a um ambiente favorável para a sua recuperação, né? Então, se você perceber no teu dia a dia, no teu ambiente, que alguma coisa que esteja na unidade do paciente favoreça a não recuperação dele, você tem um dever e obrigação de intervir, tá? Baseado naquilo que Florence trouxe para a gente na sua teoria. Ou seja, tratar o paciente com humanização, né? Então, tá correto, tá? É isso mesmo. Então, criar condições ambientais para que a natureza atue na cura. Então, isso aqui é a teoria da Florence Nightingale, que fala sobre a teoria ambiental. Então, quando você pensar
higiene e organização, dica de concurso, dica para você gabaritar na sua prova, você coloca teoria ambiental, Nightingale, organização, ambiente, né? Ou seja, organização e higiene, tá? Bora para outra teoria, tá? Essa teoria é super interessante, eu trago aqui para vocês. Ela é muito conhecida nos Estados Unidos, mas a gente tem uma que também puxou para cá, né? A gente diz assim, que também utilizou, né? E nós temos aqui a Virginia Hanson, tá? Que ela traz a teoria das necessidades humanas básicas. É super interessante essa teoria, tá? Ela já é um pouquinho, ela também, essas mulheres, elas viveram muito, né? Ainda bem, né? Então, ela foi uma enfermeira, tá? Norte-americana, tá? Ela é professora, pesquisadora, tá? E aí, ela é considerada como a dama da enfermagem, naquele tempo, lá nos Estados Unidos, primeira dama da enfermagem, porque ela é muito influente na sua profissão. Ela formou-se numa escola do Exército, ela lecionou, ela deu aula em universidades, ela publicou vários artigos em revistas, entendeu? Então, ela foi muito conhecida a nível no mundo e nos Estados Unidos. A gente tem aqui uma pessoa que também copiou um pouquinho ela e trouxe para a nossa realidade, que a gente vai ver mais na frente, tá? Mas, assim, memoriza. Se caso cair alguma coisa de Virginia de Henderson, você vai pensar teoria das necessidades. Olha só, teoria das necessidades básicas, tá, gente? Não vão confundir, tá? Então, o que seriam essas teorias de necessidades humanas básicas, tá? Então, eu enfatizei aí básicas para você diferenciar, tá? Então, o que que ela traz nessa teoria? Ela traz uma ideia de que a função nossa, no caso nós, a enfermagem, os enfermeiros, os técnicos auxiliares, entendeu? É ajudar o doente, ou seja, ajudar o indivíduo, tá? Ou a pessoa que esteja boa ou doente, ou seja, ele ser a pessoa, tá? Então, na sua teoria, ela não destacou que teria que ser uma pessoa que estivesse enferma, acamado, entendeu? Então, ela colocou que a enfermagem, ela tem um papel fundamental para ajudar um indivíduo, tanto ele bom, né, nas suas condições físicas, mentais, né, e também para uma pessoa doente. Então, ou seja, ela usou os dois lados, né? Não é só porque está doente. Ah, se ele estiver bom, eu não vou dar ajuda. Não, ela colocou uma coisa super interessante, tá? E aí o que que acontece? Qual seria essa ajuda que a enfermagem ela daria, né? Segundo a Redson. Então ela traz aqui que você, enfermagem, é ajudar, auxiliar, entendeu? Aquele indivíduo a realizar as suas atividades básicas, entendeu? E ele realizar sozinho, né? Como se tivesse força de vontade ou conhecimento. Então, o objetivo é visar a independência o mais rápido possível, né? Então, a enfermagem ela seria aquele apoio para aquele indivíduo, ele buscar a sua independência o mais rápido nas suas necessidades humanas básicas, entendeu? Então, imagine você ter alguém que precise de alguém lhe ajudar para você ir no banheiro, por exemplo, de você levar alguém lhe ajudar você a escovar os seus dentes, né? Então, ou fazer aquela questão da higiene oral, né? Praticamente, falando tecnicamente, né? Então, ela traz a importância da enfermagem ter esse olhar humano, entendeu? Em cima dos nossos, né, pacientes. E aí ela traz que ela ajudou muita enfermagem, né? Com relação à identidade da enfermagem, fortalecer essa autonomia profissional. Então, ela destacou o foco dela não era, no foco dela era no paciente e não na doença. Ou seja, então, se ela te focasse só a doença, ela ia atender só o doente, não é? Mas não, o foco dela era o paciente. Então, por isso que ela tinha tanto saudável como doente. Então, quando vocês pensar numa teoria, né, que fala, se for falar assim de Henderson, opa, teoria das necessidades humanas básicas. Ela sempre falava que a enfermagem ela tem que ser o apoio, ela tem que ajudar o usuário, tanto o doente como o saudável, para que ele consiga o mais rápido possível retornar à sua independência. Ou seja, ele conseguir fazer as coisas que é habitual ele fazer, né? Das suas necessidades básicas, tá? E aí, ela traz na sua teoria uma meta 14 necessidades básicas humanas, segundo Hanson, que ela traz na sua teoria, tá? Então, olha só, respirar normalmente.
né? É uma necessidade básica. E como é que a enfermagem vai fazer? Ajudar ele a respirar. De que forma? Um paciente, por exemplo, que esteja acamado, por que eu não fazer levar o decúbito dele, entendeu? Então, precisa fazer alguma medicação, precisa fazer uma nebulização, alguma coisa que favoreça esse paciente voltar à sua respiração normalmente, ou seja, sem ajuda. Você é a pessoa que vai ajudá-lo a se restabelecer, né? Então, comer, né, beber adequadamente, eliminar de forma adequada, mover-se, manter de postura desejada, dormir e descansar, vestir-se e despir-se, né? Manter-se a temperatura corporal dentro dos limites normais, manter o corpo limpo e bem cuidado, e proteger a pele, evitar perigos ambientais, evitar lesões, né, a outras pessoas, comunicar-se com outros, expressando emoções, necessidades, medos e opiniões, praticar religião segundo sua fé, né? Trabalhar de forma de ter o senso de realização, recrear-se, participar de formas de lazer, para você ver. Aqui a gente já começa a perceber que ela tem um pedacinho nos determinantes e condicionantes da saúde, né? Então, olha só, o negócio foi lá para trás e alguma coisa serviu para a gente, né? Aprender, descobrir ou satisfazer a curiosidade que leva ao desenvolvimento normal, né? E usar os recursos disponíveis que tem na saúde. Então, a Renz, ela trouxe uma coisa super interessante dessa teoria. Então, quando você vê lá, Virginia Henderson pense na teoria das necessidades humanas básicas. Cuidado para não confundir, porque nós temos uma outra pessoa que é aqui também nossa, entendeu? Que tem essa mesma teoria. O que que vai ser a diferença? Só vai ser o nome praticamente delas, mas elas são as pessoas que agregaram na enfermagem, trazendo a questão da enfermagem apoiar, entendeu, esses usuários nas suas necessidades, né, humanas básicas, tá? E aí, o que foi que ela trouxe de bacana para a enfermagem? Então, devido à sua teoria, que também temos a nossa aqui, ajudou no SAI, né? E no processo de enfermagem. Então, o que que a gente pratica hoje, né, com essa teoria? O nosso SAI. Então, como eu identifico essas necessidades humanas básicas, o que que eu faço? Eu faço o SAI. Né? Junto com o meu processo de enfermagem, né? Então, eu vou fazer minha coleta, vou fazer meu diagnóstico, vou fazer meu planejamento, vou fazer minha intervenção e eu vou fazer minha reavaliação. Então, isso tudo é o nosso processo de enfermagem. Não é uma coisa que surgiu assim, pô, do nada. Então, existem pessoas que há tempo vêm trabalhando para que a enfermagem ela se consolide, né, e uma ciência, numa arte, em que as pessoas comecem a respeitar, entendeu? E a entender a importância dessa profissão. Então, elas foram fantásticas, essas mulheres da teoria. Eu sou praticamente fãzão delas, né? Sou muito fã. Quando você começa a estudar elas, você fica entendendo o compromisso que ela teve com a enfermagem na sua época, né? E aí, assim, e aí isso fica, como eu posso dizer para vocês, né? Trazer a enfermagem, para esse reconhecimento, né? Então, ela trabalha o SAI, entendeu? Ela trabalha o processo, né? E aí, já imaginou se todos, né, fizessem o SAI, né, seu ambiente de trabalho, né? Então, se quem tiver a oportunidade de fazer, você vê o resultado, entendeu? Isso vai depender muito da enfermagem local, da gestão. A teoria está aí, né? Então, a gente sabe que grandes unidades hospitalares, eles utilizam essas teorias no processo de enfermagem e no SAI. Então, nos grandes hospitais, sim, né? Então, quem tiver a oportunidade de passar, né, em um concurso, por exemplo, da Rede Sara ou do EBSER, eles têm por dever e obrigação, né, cumprir, né, o que manda o SAI, porque está no nosso COFEM, né? Só que eles tiraram dessas teorias, entendeu? E aí o que que acontece hoje? Hoje, essa teoria você pode só usar no hospital? Não. Você pode usar na atenção primária à saúde. Você pode usar, por exemplo, eu já usei, né, a teoria de Henderson quando eu trabalhava na instituição de longa permanência, onde eu coloquei para cada idoso
o grau de dependência deles, entendeu? Então, eu colocava quem era leve, quem era moderado, quem era grave, né? Então, eu fazia esse tipo como eu posso dizer assim, eu começava a, a medir, né? Ou seja, a mensurar, né, esse grau de dependência do idoso, né? Por quê? Porque isso me ajudava justamente no meu planejamento, no meu processo de enfermagem, né? Então, é muito importante a gente conhecer essas teorias, se tiver oportunidade, colocar em prática, né? Se tiver, né? Vamos para exercício, vamos exercitar, tá? Então, Henderson afirma que o objetivo da enfermagem é manter o paciente dependente do cuidado, mesmo quando ele já pode desempenhar suas funções ativas sozinho. Será que é isso mesmo que a Henderson falou na sua teoria? O que que ela trouxe, né, como objetivo da sua teoria? Que a enfermagem é manter o paciente dependente? Eu acredito que é pelo contrário, né, gente? Então, a Henderson, ela fez o quê? Ela trouxe para a gente que a enfermagem ela deve auxiliar, deve ajudar, né, o indivíduo para que ele tenha sua independência, que ele faça desempenhe nas suas atividades sozinho. Então, é a gente ajudá-lo a se restabelecer e ter a sua independência, né? Então, essa questão está errada, né? Ou seja, errado, né? Então, é promover a independência do paciente o mais rápido possível. Então, quando você pensa na Virginia Henderson, que fala da teoria das necessidades humanas básicas, né? Ou seja, o paciente tem que voltar para a sua independência o mais rápido possível, tá? Vamos para a quinta, vamos lá, vamos exercitar, né? As 14 necessidades humanas básicas propostas por Henderson incluem aspectos fisiológicos, psicológicos, sociais e espirituais, né? A gente viu aqui que as 14 necessidades humanas que ela traz envolvem esses segmentos, né? Tanto o fisiológico, como o psicológico, o social e o espiritual. Então, ela traz dentro da sua teoria a importância de a gente olhar esses fatores com bastante carinho, né? Para poder a gente ajudar na intervenção. E o nosso objetivo é fazer com que o paciente retorne para suas atividades individuais, né? Ou seja, tenha a sua independência, né? Então, o gabarito está correto, então, certo essa questão, tá? Vamos lá. Vamos falar dela, gente. Você já deve ter visto falar muito. Eu chamo ela da Dorothea Oren, ou conhecida como Oren, né? Então, vocês devem ter visto na sua formação falar um pouco da teoria do autocuidado, né? Então, a Dorothea Oren, né? Ela traz, é bem interessante, ela foi enfermeira, também americana, tá? Ela criou uma teoria geral da enfermagem que ela tem uns três teorias interrelacionadas, né? E aí, se você olhar direitinho, eu já vi isso aí lá no diagnóstico de enfermagem. Então, quando você pensar no diagnóstico de enfermagem, tem um dedinho da Oren, tá? Então, a Oren, ela criou, né, na época, quando ela trabalhou como enfermeira, ela criou a teoria do autocuidado, a teoria do déficit do autocuidado e a teoria dos sistemas de enfermagem. Então, a Oren, ela trouxe para a gente um grande, né, benefício para o nosso SAI, né? Então, ela desenvolveu um modelo que orientasse a prática, a pesquisa, o ensino, a enfermagem, centrado na capacidade do indivíduo de cuidar de si mesmo, né? Então, é aquela coisa, o que que você pôr, modelo, alguma coisa que você pudesse encontrar de déficit do autocuidado, né? E ali, o que que você podia fazer para que aquele paciente se restabelecesse? Então, ela fez uma análise muito mais científica, onde pudesse saber o motivo que ele não estaria tendo, entendeu, a sua independência, né? E aí, o que que ela define com relação ao autocuidado? Então, ela traz como prática as atividades que os indivíduos realizam em benefício próprio para manter a vida e o bem-estar, né? E aí ela envolve uns requisitos de autocuidado. Olha só que coisa interessante. Quando ela coloca aqui o universais, eu sempre falo, não tem jeito, né, gente? Vou fazer sempre um link com o SUS, né?
que a gente vive hoje. Então, quando ela coloca assim universais, você para, caramba, olha só, ela naquela época, né? Ela já começou a ter uns indícios, né? Alguns sinais, né? Como a gente diz, não vou dizer nada, mas vai ter sinais, né? E aí ela colocou como qual seria esse requisito do autocuidado? É muito comum para todos. Ar, água, alimentação, né? Eliminação, repouso, equilíbrio entre atividades, o descanso, a prevenção de risco, a interação social. Quando você pega isso, a teoria de Oren, você vê que tem tudo a ver com o SUS quando você vai estudar determinantes e condicionantes da saúde, né? Como é importante você ter, né, o bem-estar, proporcionar a tua vida, né, da melhor forma possível. Então, foi isso que a Oren trouxe. Só que ela colocou como universal, ela colocou como a questão do requisito do autocuidado, o desenvolvimento, a questão dos relacionamentos, né? Ou seja, relacionados ao crescimento e desenvolvimento da fase da vida. Por quê? A gente sabe que o indivíduo ele tem fases, né, gente? Ele nasce, né? Ele cresce, ele chega à vida adulta, ele envelhece e ele morre. Né? Então, nós temos essa fase. Então, ela fez esse estudo, ela fez essa avaliação justamente nessas fases das suas real necessidades. E o que você pode fazer para proporcionar o bem-estar em cada fase da vida do indivíduo, né? A questão também do desvio, né, de saúde, ou seja, quando há doença, lesão ou tratamento que exige cuidados específicos. Então, ela trouxe na sua teoria a questão dessa prática do benefício. O que que eu posso fazer para beneficiar, né, e manter uma vida saudável, né, no caso do usuário, né? Então, quando vocês pensar teoria do autocuidado, vai pensar na Dorothea Oren, tá? Bom, aí o que que ela traz aqui? Uma coisa muito importante que vocês devem memorizar, a Oren ela é muito explorada nas bancas, tá? A Hudson nem tanto, mas Nottingale a Oren também, entendeu? Mas olha só o que que ela traz interessante aqui com relação da teoria do autocuidado, que o déficit do autocuidado ocorre quando a demanda do autocuidado excede a capacidade do indivíduo de realizar, né? Ou seja, é o momento que a enfermagem se torna necessária. Quando o paciente, o autocuidado ele excede a capacidade, ele não consegue, aí nesse caso a enfermagem ela é acionada, né? Então, essa teoria dos sistemas que ela coloca, existe a questão do sistema totalmente compensatório, que você precisa do enfermeiro para tudo, ou seja, da enfermagem, o paciente é totalmente incapaz, digamos que pacientes críticos, né? Então, quem utiliza muito é a Dorothea Oren, tá? A gente vai, tô vendo aqui que já me sinalizou, né, que a gente vai dar uma paradinha, tá certo? E aí a gente retorna, não vou intervalo não, tá? Só vou esperar e vou retornar novamente, tá? Para parte 2, para a gente falar da Dorothea Oren, tá? Não vão sair não. Ficam aí na sala. Bom, seguindo aqui, né, sobre a teoria do autocuidado, da Dorothea Oren, lembrando para vocês que ela traz a teoria dos sistemas, tá, de enfermagem, e aí eu quero trazer aqui um destaque, como eu disse, que as bancas de concurso, se caso vim falar da Oren, né, da teoria do autocuidado, elas podem estar muito relacionadas com o que ela traz com relação aos sistemas, né, de enfermagem. Não estou falando que é sistema de saúde, tá, gente? São sistemas no sentido de enfermagem, tá? Então, o que que ela traz? Quando ela percebe que o indivíduo, ele é totalmente, né, dependente da enfermagem, tá? O que que ele diz? Se o paciente ele é totalmente da enfermagem, e aí, existe um sistema totalmente compensatório. Então, tá. É aquele paciente que precisa dos cuidados 100% da enfermagem. Um paciente crítico, por exemplo, que está na uma UTI, ele precisa da enfermagem totalmente, porque ele não tem condições de se cuidar, né? De promover o seu autocuidado. Então, é nessa hora que entra quem? A enfermagem, tá? Então, um paciente que tem um sistema totalmente compensatório, ele é um paciente incapaz de ter o seu autocuidado. Então, nesse caso, a enfermagem ela é 100%. Então, ela realiza todo o cuidado, tá?
Aí temos o sistema parcialmente compensatório, que o enfermeiro ele complementa as ações do paciente. Tem paciente em UTI que ele é parcialmente compensatório? Tem. Tanto tem o compensatório e o parcialmente compensatório, tá? Ou também tem pacientes que ficam em clínicas, né, em cirúrgicas, por exemplo, que precisem da enfermagem parcialmente, né? Então, nós temos o sistema totalmente compensatório, que é o paciente totalmente dependente da enfermagem. Nós temos o sistema parcialmente compensatório, que esse paciente ele tem uma necessidade, né? Só que a enfermagem ela completa, né? Ela não é 100%, tá? E tem o sistema apoio à educação, ou seja, o enfermeiro ele atua como um orientador e um educador, né? Ou você vai orientar, você vai explicar para o paciente. Vou dar para vocês um exemplo local, né? Agora, recentemente, saiu uma reportagem, o paciente foi para casa e disseram que deixaram uma luva dentro do paciente, deixaram uma luva, né? E aí a gente sabe que existe o famoso dreno de Penrose, né? Que serve para drenar, né? E aí a minha pergunta, será que esse paciente ele foi realmente orientado, né? A parte tanto da medicina como a parte da enfermagem fez essa orientação? Gente, é muito importante a gente educar os nossos pacientes, principalmente pacientes que são leigos, né? Pacientes que não entendem como é que as coisas funcionam. Então, pacientes que eles têm ignorantes, pacientes analfabetos. Então, são pacientes que eles têm uma diferença na hora que você vai atender. Então, por isso que é muito importante quando a gente faz um tipo de uma abordagem, conhecer o teu paciente, quem for trabalhar na atenção básica, por exemplo, conhecer seu território é fundamental. Ou seja, você saber quem são os pacientes que você está atendendo. Então, se eu será um paciente que ele sabe ler e escrever, o teu tratamento não vai ser o mesmo para quem não sabe ler e não sabe escrever, não é? Porque a gente sabe que o grau de entendimento é diferente. Então, nisso é importante nós, profissionais de saúde, saber distinguir na hora do atendimento, na hora de uma consulta, né, quem é quem, entendeu? Para a gente não cometer erros, tá? Bom, princípios fundamentais. O cuidado da enfermagem deve suprir as limitações do paciente no autocuidado. Então, suprir tudo que está limitado, a gente tem que suprir essa necessidade, né? O enfermeiro deve estimular a autonomia, a independência do paciente, né? A relação enfermeiro-paciente é apoio, ajuda e orientação. Então, você percebe que o sistema, ele coloca justamente isso, apoio, quando você é totalmente, né, dependente, quando você ajuda, que é parcialmente, e quando você entra na parte da educação, né, que é a orientação. Então, nós somos isso. Então, a Dorothea Oren, ela trouxe na sua teoria justamente essa tríade, né, aonde a enfermagem ela apoia, ela ajuda e ela orienta, né? E aí, de acordo com essas teorias, essa teoria, né, dela também, como a gente tem da Flores, tem da Hanson e também temos agora da Oren, o que que ela traz no SAI? Então, nós incorporamos, né, no SAI a teoria dela, né? Então, a gente tem a teoria onde a gente tem o planejamento, né, da sistematização, temos a educação em saúde para a promoção do autocuidado. Então, a gente também aproveita, né, a teoria da Oren, na teoria do autocuidado, trazer aqueles protocolos clínicos para poder a gente atender, né, a necessidade do paciente, entendeu? E ajuda na formação da enfermagem, ou seja, conhecer o seu paciente, né? Entender os seus déficits, saber o seu autocuidado, o que precisa para poder ele se restabelecer. Então, ele traz algo muito mais científico, né? A Ori. Então, a Ori ela é uma teoria muito, mas muito explorada nas bancas, tá? E aí, vamos exercitar? Então, para a Ori, autocuidado é o conjunto de atividades realizada por outra pessoa para promover a saúde do indivíduo. Então, será que essa é a teoria de Oren, gente? A gente sabe que a Oren, ela jamais, jamais, na sua teoria, né, ela ia colocar que a teoria do autocuidado seria realizada por outra pessoa. Né? Então, esse gabarito está errado, certo? Por que que está errado?
Porque a hora ela proporcionava, na sua teoria, ela dizia o quê na sua teoria? Que quem tem que realizar o autocuidado é o próprio indivíduo, ou seja, o paciente, e não terceiros, tá? Então, memoriza quando você pensar. Doroteia Oren, autocuidado, tá? Vamos para aqui outra questão. No sistema de enfermagem totalmente compensatório, o enfermeiro executa todo o cuidado, porque o paciente é totalmente incapaz de realizar o autocuidado, né? A gente viu que a gente deu o exemplo dos pacientes críticos, tá? Que são os pacientes de UTI, são pacientes que eles, quando eles são totalmente compensatórios, são aqueles pacientes que eles são totalmente dependentes da enfermagem. Ele depende da enfermagem para ele poder ter, né, o seu autocuidado. Então, ele não consegue fazer sozinho. Ele não consegue fazer. Então, ele precisa da enfermagem. É nessa hora que a gente entra. É nessa hora que a gente entra para intervir, né, e ajudar, ou seja, a fazer, né, apoiar, né, o paciente para poder ele realizar essas suas atividades. E nesse caso é correto, tá? Então, é certo essa questão, tá? Então, por exemplo, que a gente traz paciente em coma, né, ou então paciente que está na UTI. Vamos falar outra teoria, também pode ser muito solicitado, tá, nas bancas de concurso, que é a teoria de Callista Roy. A Callista Roy, ela traz uma coisa super interessante, que é o modelo de adaptação. Então, olha que coisa bacana que ela traz, tá, nessa teoria. Ela tá enfermeira, entendeu? Ela nasceu nos Estados Unidos, ela desenvolveu muitos trabalhos científicos, entendeu? E aí, o que foi que trouxe para ela na década de 70 a questão do modelo conhecido como von Bertalanffy, né? Que é pelas ideias de Henderson sobre adaptação. O que que ela traz com relação a isso? O que que ela trouxe na sua teoria para a enfermagem? Então, sabendo que a enfermagem é uma ciência, né? Uma ciência, ela destacou a adaptação, entendeu? Do ser humano ao ambiente. Ou seja, ela trouxe, né, no seu modelo assistencial que o ser humano ele pode se adaptar, entendeu, ao ambiente que ele se encontra, né? Então ela traz muito isso. Então, o que que ela coloca na sua teoria? Que o ser humano ele tem um sistema adaptativo, né? Ou seja, holístico. Então, quando você pensar numa teoria, ou melhor, um modelo assistencial que fala de adaptação, você vai pensar na Calixa Roy, tá? Então, a Calixto Roy, ela trouxe justamente isso, que nós, profissionais de saúde, sabemos que o paciente ele pode se adaptar ao ambiente, né? Se for, né, necessário. Se for necessário, ele vai se adaptar. Então, isso trouxe algo bem pertinente quando a gente trabalha ao SAI e o processo de enfermagem, né? Por quê? Porque a enfermagem ela atua promovendo respostas adaptativas eficazes diante de estímulos que afetam a integralidade do indivíduo, né? Ou seja, o enfermeiro ele vai identificar o comportamento, né? Que são as respostas, e vai estimular as causas para intervir. Então, observe que a Calista, ela trouxe essa teoria da adaptação que a gente usa no SAI. Não é? Então, quando o enfermeiro ele identifica, né, ele sabe por que que o paciente está com aquele jeito, por que que aquele comportamento, por que que ele está daquela forma, né? E ele começa a fazer uma análise, começa a realmente investigar. Então, quando a enfermagem ela faz isso, ela vai procurar saber o motivo disso, entendeu? O que está fazendo com que aquele paciente, dando um exemplo aqui para vocês, por que que ele não está se alimentando bem, né? O motivo. Por que que ele não quer comer aquela sopa ou aquele alimento? Então, ela vai buscar a resposta, a enfermagem vai procurar a resposta, tá? E aí ela quer saber o porquê que ele não está querendo comer, não quer querendo se alimentar daquela sopa. Porque não gosta daquilo, não gosta com verdura, não Então a enfermagem ela vai buscar, né? Então o importante é o que ela trouxe, que contribui para o SAI, é fazer com que a enfermagem ela identifique, entendeu, o problema, né? E nessa identificação buscar o motivo desse problema, a causa desse problema e intervir, né? Então, esse é o modelo de adaptação que a Calista traz, né? E aí, uma coisa que ela traz importante, que o ser humano é um sistema aberto,
e adaptativo. Então, ela traz na teoria dela, traz nesse modelo assistencial que o ser humano ele pode se adaptar, né, com relação ao meio, né? E aí ela busca uma coisa que ela chama de homeostase, né? Homeostase, que seria o equilíbrio dinâmico, né, por meio da adaptação. Então, o que eu posso fazer com que o meu indivíduo ou o meu paciente ele possa se adaptar àquele meio que favoreça esse equilíbrio. Então, é algo realmente bem científico, né? Praticamente, né? Mas traz um benefício muito grande para o usuário. Então, quando você identifica, né, o que está causando, né, esse desconforto, então está causando esse comportamento que não é bom, né, para a sua recuperação, aí eu vou atrás da causa e vou intervir, né? Então, ela trouxe esse modelo. E aí, ela trouxe com relação aos estímulos, o que que pode, né, estimular, né, ou melhor, quais são os fatores que vão provocar essa resposta adaptativa. Então, ela se dividiu, né, por exemplo, no focal, no contextual e no residual, tá? O focal, ela coloca como um estímulo mais imediato, por exemplo, que afeta diretamente o indivíduo, a dor, né? Então, a dor aguda. Então, você percebeu a dor, né? Por que que ele está com dor? Né? Qual foi o motivo que gerou a dor nele? Qual foi a causa? Vou intervir, né? A questão do contextual. Outros estímulos, né, que contribuem para o efeito do estímulo focal, como, por exemplo, ansiedade, fadiga. O que está causando essa ansiedade, essa fadiga, né, no paciente? O que é? Qual foi o motivo? Qual foi o que está causando isso? Vai atrás e vai intervir, né? Então, a questão do residual, fatores cujos efeitos não são claros ou não foram totalmente identificados, por exemplo, crenças, experiências passadas. Então, são fatores que não ficaram muito claro o motivo dele estar com aquele comportamento, mas você, né, identificou que tem alguma coisa que não está bacana, mas ainda não conseguiu saber a causa, né? E aí o papel, tá, da Calista, né, no nosso meio, né, bem dizer assim, ela avaliou o comportamento do paciente em cada modo adaptativo, né? Ou seja, ela buscou identificar, saber se quais são esses estímulos, se é focais, contextuais ou residuais, né? Que influenciam nesse comportamento. Então, ela fez uma análise, ela realmente observou, né, os pacientes. E com isso, né, no seu resultado, ela buscar o quê? Planejamento e a intervenção, né? Implementação, perdão, da enfermagem e também promover a resposta adaptativa eficaz. Então, o objetivo que ela tinha de poder identificar é justamente usar o SAI em favor da recuperação daquele paciente, né? Então, ela vai avaliar resultado, ela vai ajustar o plano de cuidado conforme necessário. Ó, se não está legal, eu achei isso aqui, eu tentei isso, mas não deu certo. Então, vou fazer minha reavaliação, vou replanejar. É isso que ela trouxe, entendeu? Então, se eu for pensar o objetivo central, né, do modelo da Calista Roy, ela traz o quê? Promover a adaptação positiva, claro, evidente, né? E a integridade do indivíduo. Então, ela trabalha as duas coisas. Além de adaptar o paciente de uma forma positiva, também favorecer a integridade do indivíduo, tá? Então, as duas coisas ela tem que trabalhar juntas, né? E o que que a gente aplica hoje não sai, né? Ou seja, essa teoria a gente aplica em situações quando tem mudança, né? Ou em crise, digamos que pessoas que estão hospitalizadas, doenças crônicas, né? Reabilitação, porque o paciente ele tem que se adaptar. Né? Pessoas que não queriam estar no hospital com crise de ansiedade, pessoas que descobriram que tem uma doença crônica, precisam se adaptar, tem que adaptar, tem que promover mudança, né? E a reabilitação, dando um paciente, aí, por exemplo, sequelado, né, de AVC, dando um exemplo aqui. E aí você trabalha a educação em saúde, né? Você vai ajudar os pacientes a adaptar a esses novos hábitos. Então, a Calixa, ela sempre fala, o ser humano é aberto para mudança, para se adaptar à situação, né? Então, ela trouxe a questão da saúde mental, entendeu? Com relação ao enfrentamento de situações estressoras, tá? Uma coisa super interessante que eu já vi, questões de concurso
falando de teoria, onde coloca Calixto-Roy, que um ponto-chave são situações estressoras. Então, tudo que possa favorecer algo que estresse, né, que traga um desajuste, né, mental, ela traz isso, enfatiza bastante a necessidade de adaptação, né? Questão de gestão, tá? Adaptação organizacional e profissional, né? Digamos que você é enfermeiro, é gestor, e você encontra uma situação que é necessário você adaptar, você organizar. Então, ela trabalha praticamente toda a questão da adaptação, tanto no paciente como para a enfermagem em si. E aí, nessa teoria, ela fez umas bases teóricas com relação à sistematização da assistência de enfermagem, que é o SAI e o processo. Então, se você olhar, todas essas teorias, elas contribuem para o SAI e para o processo de enfermagem que a gente conhece, né? Bora exercitar? Bora exercitar. Só para você ter ideia, hoje a gente tem 20 questões para a gente responder, mas são bem tranquilas, tá? Vamos lá. No modelo de adaptação de Roy, o enfermeiro atua principalmente corrigindo a doença, tá? E não as respostas do paciente aos estímulos ambientais. E aí, gente? Isso é a Roy, é o modelo dela, né? Ela colocou isso no seu modelo, que o objetivo que ela tem, que o enfermeiro é atuar corrigindo a doença, ela não vai olhar o que está causando, né? Qual foi o motivo do comportamento, né? Ela não vê isso, entendeu? Então a gente sabe que essa questão está errada, não é? Então a gente sabe que o modelo de Roy tem nada a ver com corrigir a doença e como é que ela não vai querer saber as respostas do paciente aos estímulos ambientais? É isso que ela quer saber. Ela quer saber o que que está fazendo o paciente mudar o seu comportamento, né? Então, está errado, tá? Então, a enfermagem ela atua promovendo respostas adaptativas, eficazes e não tratando a doença em si. Isso é o papel da medicina, tá? Então, não é a teoria da enfermagem. Vamos para o oitavo. Bora para o oitavo. Vamos ver aqui o oitavo, tá? Para Calissa Roy, o ser humano é um sistema aberto e adaptativo, em constante interação com o ambiente. Exatamente. Então, a Calista, ela sempre vai trazer que o ser humano, ela sempre defendeu que nós somos adaptativos. Nós podemos sim aprender a adaptar ao ambiente, tá? Então, o nosso gabarito é o certo, é isso mesmo, tá? Então, o conceito central da teoria é que o ser humano se adapta continuamente a estímulos ambientais, né? E bora para a próxima. Gente, olha que coisa. Ela também é muito explorada nas bancas, tá? A Imogen King, tá? Então, essa senhorinha, né, que já está mais entre nós, né, ela é norte-americana, tá? Essa enfermeira ela se destacou muito na década de 60. Ela propôs um modelo conceitual de enfermagem voltado na interação enfermeiro-paciente para o alcance de metas mútuas, né? Ou seja, eu vou estabelecer metas para o paciente cumprir, mas eu não vou estar sozinha nessa jogada, tá? Eu não vou fazer uma meta sozinha, eu preciso dele. Então, por exemplo, qual seria a meta? Eu quero que o paciente dê um bullying, eu quero que o paciente volte a se alimentar sozinho. Então, começa a estimular metas. Então, a King, ela trouxe isso. Ela trouxe que ela é considerada como uma das pioneiras, tá? Em ingressar conceitos da teoria geral do sistema da teoria do comportamento organizacional, tá? Na enfermagem. Então, o que que ela trouxe de bom nessa teoria dela? Ela trouxe uma dinâmica, tá? Ela trouxe uma dinâmica uma interacional, ou seja, aquela questão da interação, tá? Do cuidado, onde o paciente ele participa ativamente do processo de enfermagem. Ele não pode ser uma pessoa isolada, né? Porque ele é o ator principal, não é? Então, eu, enfermagem, se eu vou estabelecer metas para poder proporcionar uma assistência de qualidade no paciente, eu não posso deixar ele de fora. Então, o que a King fez? Ela chegou assim, olha, eu tenho um meta, mas eu não vou trabalhar sozinha, eu preciso dele, preciso do paciente.
ele é a pessoa principal. Então, ela trouxe na sua teoria justamente isso: interação enfermeiro-paciente. Com que objetivo? Alcançar metas mútuas, tá? E aí, isso ela trouxe para a gente uma coisa super interessante. Ela baseou-se na teoria do alcance de metas. Então, quando você pensar em King, alcance de metas, tá? E ela baseou nos três sistemas interrelacionados, né? Que é onde ela coloca umas estruturas de interação humana, tá? Ou seja, ela tem um sistema, que é conhecido como sistema pessoal, que é o indivíduo, tá? Ou seja, o sistema pessoal, com o nome diz pessoa, tá? Indivíduo, como ser único, eu, né? Então, ela traz assim como um conceito central a percepção, o autoconceito, a imagem corporal, o crescimento, o desenvolvimento, o espaço e tempo, né? Isso, indivíduo, tá? E aí cada pessoa interpreta o mundo de forma singular. Então, o enfermeiro precisa reconhecer essa individualidade, tá? Então, aqui, quando ela foi pensar na teoria, né, montando a teoria dela, que é o alcance de metas, ela precisa conhecer o paciente. Ela precisa conhecer o indivíduo. Ela saber que o indivíduo ele é único, ele tem suas particularidades, ele é o eu, ele é alguém, ele é pessoa, né? Então, primeiramente, é conhecer ele. Então, ela baseou-se em três sistemas interrelacionados. E um deles é o sistema pessoal, que é o indivíduo, tá? É dele. E aí ela trouxe um outro sistema, que aí já entrou a enfermagem, né? Que ela entrou o sistema interpessoal. Então, nesse caso, no sistema interpessoal, ela envolve dois ou três mais indivíduos, ou seja, pode ser um técnico, pode ser enfermeiro, entendeu? Pode ser outros profissionais ou uma equipe multi, mas não tem só o indivíduo, porque o indivíduo é pessoal. Então, ele colocou o quê? O interpessoal, ou seja, mais de uma pessoa. Além do indivíduo, mais pessoas envolvidas, né? Então, existe aquela questão da interação. Então, qual é o conceito? Comunicação, interação, as transações, os papéis, né? O estresse, tudo isso, ó, lá, interligado. Todo mundo ali juntinho, né? E misturado, né? E a relação enfermeiro-paciente ocorre nesse nível, tá? Ou seja, a parte da enfermagem-paciente ela vai construir metas mútuas de acordo para as ações e cuidado. Então, aonde, em que momento, olha só, memoriza isso aí para a tua questão lá, a tua banca lá, que ela pode te cobrar, falando da teoria da King, tá? Do alcance de metas. Então, em que momento, em que sistema, entendeu? Porque na teoria ela se baseou em três sistemas, em qual dos sistemas da Imogene King existe a relação enfermeiro-paciente. Onde é que ocorre? Aí você vai, opa, sistema interpessoal, porque é quando a enfermagem constrói junto com o indivíduo as metas mútuas, porque ele faz os acordos, entendeu? Para a ação do cuidado. Então, existe esse momento de interação, não vão esquecer, tá? Nós temos o sistema social, que é onde envolve grupos organizados da sociedade, entendeu? Aí você, além de você ter um indivíduo, né, ter enfermagem, você envolve a sociedade, a família, a escola, o hospital, a comunidade, entendeu? Então a gente trabalha muito a questão da organização, da autoridade, do poder, do status, a questão da tomada de decisão. Então, assim, o enfermeiro ele vai atuar na parte de um sistema social maior e precisa compreender as suas regras, as suas estruturas. Então, para eu fazer um alcance de metas, eu vou entender a sociedade, de onde ele vem, quais são as suas origens, qual a sua questão religiosa, entendeu? Tudo isso vai contribuir para o meu alcance de metas, tá? Então, quando você vai pensar na teoria da Imogene King, pense nos três sistemas, tá? Pessoal, interpessoal e social. Pessoal, indivíduo, interpessoal, além do indivíduo, mais pessoas é onde a enfermagem ela atua bem maior, né? E o social, onde envolve todo mundo, tá? Então, ficar atento para isso. Com relação ao processo de enfermagem, o que foi que King trouxe? Quando a gente for pensar no processo de enfermagem, ela trouxe a percepção, que é que o enfermeiro percebe, né? O paciente, o enfermeiro e paciente percebem um ao outro no ambiente,
a interação, quando há uma comunicação e troca de informações, tá? Temos a transação, que define as metas e conjuntos que estabelece os contratos de cuidado, a ação, que implementa as ações planejadas, e a avaliação, que analisa os resultados e as metas que foram atingidas, né? Então, a gente sabe que nós trabalhamos no processo de enfermagem essas 5 fases. E a King, ela contribuiu para o nosso processo de enfermagem quando ela traz a teoria do alcance de metas, né? E aí, o que a gente aplica hoje na nossa enfermagem, né? A teoria da King? Então, ela traz para a gente o planejamento da assistência, porque ela centra no paciente, ela forma também a tomada de decisões compartilhada, lembrando para vocês que não é individual, é compartilhada, tá? A promoção da autonomia do paciente, o fortalecimento, o vínculo, né, enfermeiro, enfermagem, né, paciente, a gestão e liderança em enfermagem com foco em negociação e resolução de conflitos, tá, gente? Então, assim, a King, ela trouxe muito benefício também para o nosso processo de enfermagem. Então, vocês observam que cada teoria daquela, ela praticamente formou o SAI que a gente vê hoje, né? Vamos exercitar. Bora lá. Teoria do alcance de metas da Imogen King enfatiza que o cuidado de enfermagem deve ser planejado com bases em metas estabelecidas exclusivamente pelo enfermeiro, cabendo ao paciente apenas segui-las. Não é isso, gente? Né? Então, quer dizer que a King, ela chegou e falou assim, olha, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo e ponto final. Não é? Claro que não, né? A gente não pode, a gente já falou que existe um sistema de interação, né? O interpessoal, ou seja, paciente e enfermagem. Então, as metas elas devem ser cumpridas em acordo, ou seja, os dois têm que estar juntos, tá? Então, está errado este gabarito, tá? Então, sabendo que o paciente ele é um sujeito ativo no processo, jamais ele vai ser excluído, tá? Bom, questão 10. Na teoria de King, o alcance de metas ocorre quando o enfermeiro e o paciente percebem um ao outro, interagem, definem metas e atuam e avaliam os resultados. Exatamente. A King trouxe na sua teoria, justamente com o alcance de metas, essa interação entre o enfermeiro e paciente, aonde eles se conversam, se entendem e estabelecem as suas metas mútuas, tá? Então, esse gabarito está correto, tá? Então, sabe que são as etapas do processo de enfermagem que é proposto por King, né? Bora para outra teoria. Vamos para outra teoria, entendeu? Nós temos outra teoria, né, bastante também conhecida, tá? É a Martha Rogers. Ela é também norte-americana, enfermeira, professora de saúde pública, ela já publicou muitos trabalhos em revistas importantes, tá? Mas ela trouxe uma coisa super importante também na teoria dela, que foi a teoria do ser humano unitário. Que é isso, unitário, né? Então, ela trouxe uma das primeiras a propor uma teoria fortemente fundamentada em bases científicas, filosóficas e humanistas, né? Ou seja, conferindo à enfermagem uma identidade de autonomia e distinta da medicina, né? Então, ela trouxe a autonomia da enfermagem na sua teoria, né? Então, ela considera que o ser humano é todo unificado, né? Indivisível e em constante troca de energia com o ambiente. Então, ela trouxe algo muito mais a nível, né, de foge um pouco da questão da ciência da medicina. Então, ela trouxe o ambiente, mas a questão da troca de energia, algo que você não consiga visualizar, mas consegue sentir, né? Então, ela colocou como um princípio o ser humano e ambiente são campos de energia abertos e contínuos. Ela trouxe que estão em constante interação e troca de energia,
O ser humano é unitário, não pode ser dividido em partes, não existe cabeça, braço, tudo numa coisa só. Ela coloca também que o processo de vida é irreversível e unidirecional no tempo. A saúde é entendida como expressão do potencial máximo do ser humano, então não como ausência de doença. Então, ela traz aqui na sua teoria que o ser humano unitário, ele é único, entendeu? Mas ele não só trabalha a parte da doença, então, não é só ausência do que é mais. Então, ele trabalha muito a questão do ambiente, energia, entendeu? A questão muito mais no sentido de campos energéticos, né? Desculpa. Então, assim, ela cientificamente comprova que a gente existe, né? Eu falo existe que é a enfermagem, né? Vamos lá. Então, a Marta Roja, ela trouxe uns conceitos-chave na sua teoria. Vou beber uma água bem aqui, para poder. Então, ela trouxe, né, conceito de energia, né, tanto do ser humano quanto do ambiente, que ela coloca campos energéticos que se interagem continuamente. Então, ela traz uma coisa muito mais científica, né, e aí filosófica, né, não é só aquela coisa do cuidado em si, ela traz algo muito mais. E aí ela tem um padrão, né, tem a característica identificadora de cada campo de energia, tem a integralidade, é a mudança em uma parte do campo que afeta o todo. Ela traz a pandimensionalidade, né? Não há limites espaciais ou temporais definidos para o campo de energia. A hemodinâmica, princípio que rege a interação contínua entre o ser humano e o ambiente por meio de três processos. Então, ela traz a ressonância, a helicidade e a integralidade. Olha só, naquela época tinha o SUS, né? A ressonância, ela é padrão de energia que em mudança contínua. Se a gente for analisar, não é que ela trouxe assim o doente em si. Observe que ela trouxe na sua teoria, no caso para a enfermagem, o benefício que trouxe nos dias atuais, que nós somos constante mudança, e não é a mudança no sentido de comportamento, né, de humor, mas de energia, né? De ambiente. Você sabe aquela coisa quando você chega no teu ambiente hospitalar e você vê que a coisa está andando, está fluindo, né? É aquele padrão energético, né, que traz um benefício, né? E ela traz a questão da mudança criativas e imprevisíveis, porque a enfermagem ela é isso. Então, a enfermagem, ela é muito criativa, ela é imprevista, ela pode resolver situações que até a gente até duvida. Meu Deus, como é que a gente consegue fazer isso, né? Então, a enfermagem, ela é isso, ela muda, ela consegue resolver situações imprevisíveis, um propósito de dar uma assistência para o paciente, né? Tem a integralidade, que a gente já conhece pelo SUS, né? Que é a integração contínua e mútua, ou seja, você continuar no atendimento e na assistência, né? E aí, o que que ela traz do papel do enfermeiro na teoria de Roger? Olha só, atuar como facilitador do processo de vida, promovendo a harmonia e o bem-estar do cliente, né? Ou seja, ela tem que considerar que todos nós humanos, né, somos unificados, não como soma de partes. Ou seja, a gente intervir para promover a sincronia entre os campos de energia do paciente e do ambiente, utilizar abordagem que estimule o potencial humano, como terapias complementares, ambiente terapêutico, relaxamento, música, toque, etc. Por que que no hospital tem isso, né, gente? A Rogers, ela diz, por que que quando a gente traz um ambiente dentro do hospital, como, por exemplo, pessoas que cantam, né, violão, proporciona um ambiente mais relaxante, né, aquele ambiente mais terapêutico. Então, ela praticamente fundamentou muito que a gente tem a nossa política das práticas interativas complementares, né? Então, então a gente mexe essa questão do ambiente, do relaxamento, né, de você ter aquele bem-estar, né? E aí ela aplicou na promoção do bem-estar,
né? Uso de terapias integrativas complementares, que é uma política que tem no SUS, tá? E é muito atuante na atenção básica, né? Na atenção primária à saúde, a gente já tem essa política, que é a práticas interativas e complementares, que trabalha a questão do relaxamento, do bem-estar, né? Tem a questão também do cuidado holístico e humanizado, educação em saúde focada no potencial humano, desenvolvimento de programas de saúde mental, espiritualidade e qualidade de vida. Então, Rogers trouxe isso, né? Vamos aqui responder duas questões antes da gente for partir para a parte 3, tá? A teoria do ser humano unitário, né, de Martha Rogers, considera, né, o ser humano como um conjunto de partes que podem ser estudadas separadamente. Não, né, gente? A gente viu que a Rogers jamais ela colocou o indivíduo como estudar separadamente. Ele é único, né? Ele não pode ser separado. Então, ela considera que esses conjuntos jamais eles podem ficar separados, tem que estar único, né? Então, esse gabarito está errado, né? Então, Roger afirma que o ser humano é todo unificado e indivisível, não pode haver divisão, né? Bom, aqui vamos para a questão 12. Na teoria de Rogers, a enfermagem deve atuar promovendo a sincronia entre os campos de energia do paciente e do ambiente. Então, é isso mesmo que ela traz, né, no seu modelo, que é justamente essa questão única, né, que temos que trabalhar a sincronia entre o campo de energia do paciente e do ambiente. E está correto, né? Papel centrado é harmonizar os campos energéticos para promover a saúde e o bem-estar do paciente, certo? E aí a gente vai para a terceira parte. Bom, continuando aqui sobre as teorias da enfermagem, tá? A gente vai falar agora de Jen Watson, né? Watson, acho que assim chama, Watson, né? Mas ela traz uma teoria super interessante também, né? Ela é uma enfermeira americana, tá? E ela trouxe, na sua teoria, o cuidado humanizado e transpessoal. Então, ela trabalhou muito a questão da humanização, tá? Então, ela criou a teoria do cuidado humano, tá? Então, por que que ela criou? Ela quis resgatar, né, na sua época, que isso foi em 1979, né? Resgatar os valores humanísticos e éticos da enfermagem, né? Por quê? Porque naquela época estava um avanço do modelo biomédico, né, tecnicista, e a enfermagem ela estava assim meio, né, querendo ser esmagada, né? Então ela veio e trouxe essa teoria do cuidado humano, né? Então, ela fundou o Watson Kennedy Association, né, Instituto, né? E também ela resgatou o caráter humano, ético e relacional do cuidado da enfermagem. Então, hoje, o que a gente trabalha com relação muito com a ética profissional, é a questão da humanização, a Watson, ela está aí, né? Para poder que contribuiu bastante. Então, ela trouxe uma enfermagem com uma ciência no cuidado humano, tá? No foco da relação transpessoal entre enfermeiro e paciente. Ela também valorizou, tá? A questão da dimensão subjetiva e espiritual do paciente, o envolvimento efetivo e empático, né, do enfermeiro, respeito à dignidade, à individualidade, certo? E autonomia do ser humano, né? Ou seja, a individualidade, a dignidade dele, a individualidade e a autonomia de ser cuidado, né, do próprio indivíduo. E aí ela trouxe umas coisas super interessantes com relação a metaparadigmas, né, da enfermagem, que ela traz aqui a questão pessoa, saúde, ambiente e a própria enfermagem. Quando ela fala de pessoa, ele coloca como um ser humano único. Lembra da teoria que a gente viu? Que coloca como um ser humano único, né? Integrado com corpo, mente e espírito. Então, à medida que a enfermagem ela foi evoluindo, ela percebeu que a gente não tratar só o indivíduo doente, né, a doença, mas tratar ele como um todo, né? Então, pensar corpo, mente e espírito, né? Então, é uma coisa bem espiritualista, é bem interessante que as teorias, elas hoje envolvem muitas práticas que a gente tem hoje, por exemplo, nas unidades, né, hospitalares, unidade de saúde, né? E aí, saúde, o estado da harmonia entre mente, o corpo e alma, né? Parece aquele negócio,
mente são, corpo são, né? E aí, quando você coloca, por exemplo, fala da Organização Mundial de Saúde, que ela diz que a saúde é o completo bem-estar físico, mental e o social, né? Então, observe que tudo se interliga, né? E aí, o ambiente, contexto em que ocorre o cuidado, influenciando as experiências humanas. A enfermagem é a ciência da arte do cuidado humano, baseado na relação de confiança e respeito mútuo, né? Então, as teorias, elas estão aí, gente. A enfermagem, ela precisa resgatar, nesse caso, não estiver fazendo. E aí, o que que ela traz, né, na sua teoria? A Watts, ela traz o seguinte, ela traz 10 fatores caritativos, ela chama de caritativos, né? Então, a teoria dos cuidados humanos, ela traz como fosse, isso foi, os processos caritativos, foi uma publicação que ela fez, ela formulou o processo do cuidado, que ela colocou uma ênfase na espiritualidade e no amor incondicional. Então, ela traz, assim, 10 princípios que norteiam o cuidado humano, né? Assim, resumindo praticamente. Então, ela traz a formação de um sistema de valores humanísticos e altruístas. Ela traz a questão da fé, né? Discutir a fé, a esperança, né? Cultivar a sensibilidade para consigo e para com os outros, desenvolver relação de ajuda e confiança, promover e aceitar a expressão de sentimentos positivos e negativos, utilizar um método científico, né? Na tomada de decisão, promover o ensino, aprendizagem interpessoal, proporcionar um ambiente de apoio, né, proteção e segurança, né? No caso, ajudar na satisfação das necessidades humanas básicas, permitir forças existenciais fenomenológicas, né, e espirituais, né? Então, a Watts, ela trouxe algo bem interessante que envolve mente, corpo e espírito, né? E aí, o que que ela traz na teoria dela? Estabelecer uma relação de confiança, empatia e respeito, que é isso que a enfermagem ela precisa estabelecer com o seu paciente. Considerar os valores culturais, espirituais e emocionais do paciente. Então, eu não posso, por exemplo, ter nenhum preconceito, eu preciso respeitar, entendeu? A individualidade dele, né? Eu atender um paciente que seja, né, uma pessoa, digamos que cultura não seja igual à minha, não é por causa disso que eu vou deixar de atendê-lo, né? Então a gente vai atender ele sim, né? O paciente. Então é aquela coisa do respeito, tá? O cuidado integral, holístico, né? Que a gente já falou bastante. Atuar como facilitador do processo de cura e o crescimento pessoal. Então, nós temos a questão do apoio, facilitar, ajudar, entendeu? Que o paciente se restabeleça, né? E as nossas práticas que tem, o que que ela trouxe hoje, né, para o que a gente utiliza hoje? A gente usa a questão da humanização, a assistência dos hospitais, os cuidados paliativos, né, enfermagem oncológica, por exemplo, né? A saúde mental, a atenção psico, né, social, acolhimento e vínculo na atenção primária à saúde, né? E os programas de humanização no SUS, gente. Então, não adianta nem dizer, ó, mentoria SUS para concurso da professora Nádia Salgueiro, é SUS para todo lado, né? Todo mundo pergunta assim, ai, a mentoria é só SUS? As pessoas acham que o SUS é só a Lei 8080 e não é. Então, a gente está vendo aqui, nesse período de preparação, que o SUS é muito mais amplo, né? O SUS ele não está só na Lei 8080, ela está todo canto ela está presente, né? E vamos para a questão, tá? Para a Jean Watson, a relação entre enfermeiro e paciente deve ser estritamente técnica, tá? Isenta de envolvimento emocional. Você não pode se envolver emocionalmente com seu paciente, tá? Você não é para se importar, né? Praticamente. A gente sabe que não foi isso que a Joan trouxe na sua teoria. Então, a teoria da relação, a importância da interação, do envolvimento emocional entre enfermeiro e paciente, onde a gente estabeleça esse vínculo, essa integração, aonde a gente vai trabalhar mente, corpo e espírito, tá? Então, está errado essa questão, tá certo? Então, a gente precisa estabelecer o vínculo, tá?
com os nossos pacientes. Empatia, tá, gente? Humanização. Para Watson, o enfermeiro deve apoiar a expressão de sentimentos positivos e negativos por parte do paciente, como parte do cuidado humano. Sim. Então, o Watson traz da sua teoria que o enfermeiro deve sim apoiar a expressão de sentimentos positivos e negativos por parte do paciente, porque faz parte do cuidado, né? Então, ele estabelecer essa interação, essa humanização, vai favorecer no seu restabelecimento, porque como nós somos corpo, mente, não é? Então, você imagine você trabalhar um paciente, e, trabalhar com ele com relação ao mental e espiritual. E, gente, eu posso dizer para vocês, assim, por experiência, tá? Por meus 25 anos de experiência que eu tenho na enfermagem como enfermeira, sem tirar a parte tirando a parte do auxiliar, né? Então, imagine como se você coloca essa teoria na tua prática. Então, eu já vi resultados positivos que quando a gente tem um olhar bem diferenciado, quando a gente começa a perceber o pelo comportamento, por que que esse rapaz está fazendo isso? Por que que ele está assim desse jeito? E quando você começa a pensar no problema e procurar a causa e intervir, você não sabe o resultado e a satisfação que você traz como enfermeiro. Entendeu? Então, assim, gabarito certo, né? Então, só para deixar aqui claro para vocês como é importante se todos nós da enfermagem praticassem as teorias juntamente com o SAI, porque elas estão interligadas, tá? Bora lá. Vamos falar de Newman, da Beth Newman, tá? A Beth Newman, ela tem uma origem do modelo de sistema, tá? A Beth também, enfermeira, né? Ela é conhecida como Sistema Newman, né? Era um modelo teórico da enfermagem com abordagem sistêmica holística, né? Então, ela colocou, assim como a enfermagem, que ela tem uma teoria, ela tem uma teoria do estresse e da enfermagem preventiva, né? Então, assim, ela tem sido amplamente utilizada na enfermagem, né? Hospitalar, uma saúde mental, na atenção básica ou na saúde pública. Então, ela atua muito amplamente dentro da unidade hospitalar, dentro da saúde mental, ou na atenção básica, mais precisamente na saúde pública, né? E aí ela tem um objetivo central de promover, manter e recuperar a estabilidade do sistema cliente diante dos estressores internos e externos. Então, cuidado quando você vê essa parte de estressores internos e externos, a gente está falando do modelo de sistemas da Beth Newman, tá? E aí ela traz o seguinte, no sistema que ela coloca, né, o modelo dela de sistema, ela foca o cuidado, né, de enfermagem, ela também coloca o indivíduo, ela envolve, né, o indivíduo, a família, o grupo, a comunidade, todo mundo, né? Então ela coloca como um sistema aberto que está sempre em interação com o ambiente, tanto interno e como externo, né? E aí, quais são os componentes do sistema cliente que ela traz no seu modelo? Ela traz assim com camadas concêntricas compostas por variáveis centrais, núcleo, né, que são aspectos da vida, energia, estrutura filosófica, genética, né, respostas vitais, e ela traz os variáveis que integram, né, ou seja, interagem com a fisiologia, a psicologia, a sociocultural, o desenvolvimental e o espiritual, né? Então, ela trabalha a questão de componentes que são sistemas chaves, tá? Que vai proporcionar, entendeu, um bem-estar nos nossos pacientes, né? E aí, ela traz algo interessante, que são os estressores. Então, que forças internas e externas que têm potencial para desequilibrar o sistema? Então, o que seria isso, né? E aí, elas têm aqui três tipos aqui de estressores, tá? Memoriza isso aqui, se caso na tua prova tiver algum modelo de sistema que fala de Beth Newman, ela está falando dos estressores e eles se subdividem, tá? Ou seja, eu tenho o estressor intrapessoal, o interpessoal e o extra, né, pessoal. Então, quando eu tenho o meu intra, eu estou pensando eu, indivíduo, pessoa, falando de mim, né? Vamos pensar no paciente. Então, o que que tem isso? Pensamentos, sentimentos, meus processos fisiológicos, né? Então, como é que eu estou no meu pensamento? Será que eu estou com pensamento positivo? Será que eu estou ansiosa, depressiva? Como é que está meu sentimento de tristeza, de raiva, de revolta?
né? E aí eu tenho que meu interpessoal, que ocorre entre indivíduos, que é aquela questão da relação social, conflitos. Será que eu me dou bem com a minha família, com o meu colega de trabalho? Entendeu? Como é que está no meu ambiente? Até mesmo os pacientes, quando eles estão internados, como é que está essa questão do ambiente que está com o seu colega de quarto, por exemplo, né? Então, o que está causando, né? Esses estressores. O que, que é que está fazendo esse desequilíbrio, né? E tem os eixos pessoais que ocorrem fora do indivíduo. Então, já é coisa muito que fora da sua governabilidade, por exemplo. Não tem governança. Ah, um ambiente físico. Poxa, eu queria que esse quarto fosse maior, eu queria que a minha cama fosse maior. Ah, econômico. Ah, eu queria ter um emprego melhor, entendeu? Eu queria. Ah, o cenário público não está satisfatório. Então, são coisas que foge da tua governabilidade. Então, não é do indivíduo, mas que isso pode causar, sim, um estresse e um desequilíbrio, né, em um sistema, tá? E aí a barreira de defesa e resistência, né? No caso, o modelo de BET, ela traz o seguinte: a barreira flexível de defesa, que é a nossa primeira linha de proteção que a gente tem contra esses estressores que podem causar esse desequilíbrio, né? E aí tem uma dinâmica que pode expandir ou contrair. Por exemplo, o bom estado nutricional, né? Um sono adequado, entendeu? Então, são linhas de defesa que vão proporcionar, entendeu? Essa dinâmica, vão expandir ou vão contrair e que possa interferir, né, na vida do usuário, né, do indivíduo. Então, existe a barreira normal de defesa, que é o estado de equilíbrio habitual do cliente, e tem a linha de resistência, que é atividades quando os estressores atravessam a barreira normal, tentando proteger o núcleo básico. Então, assim, nós temos as barreiras e defesas. É como se você, por exemplo, indivíduo, sabe que aquilo pode te trazer um desequilíbrio, mas você busca que aquilo não te trazer esse desequilíbrio. A gente tem uma palavra que a gente usa no nosso hábito que se chama não potencializar, não é? Que é uma coisa não tão fácil. Então, como é que você não vai potencializar? É onde você tem um determinado problema do usuário, digamos, lá no paciente, lá no hospital, você, enfermagem, em vez de você buscar, entendeu? Algo que traga, né, um benefício para o paciente, ou que você faça de tudo para aquele desequilíbrio, ele deixe, né, desequilibrar, né, o sistema do paciente, ou você é aquela pessoa que vai apenas potencializar, né, aquele desajuste, né, algo que está causando, entendeu, aquele desequilíbrio. Então, isso é muito importante na enfermagem. É a mesma coisa, por exemplo, que você chegar, alguém, tá faltando para medicação, né, no hospital. Aí o enfermagem, ai, que coisa triste faltar, meu Deus, esse hospital é assim mesmo, sempre falta. Eu já vi paciente morrer por causa que está faltando remédio. Olha o que tu está fazendo, tu está potencializando, não é? Mais ainda aquele desequilíbrio que o paciente está encontrando. Então, a gente tem muito isso na enfermagem, a gente precisa trabalhar muito, combater isso, porque você não deve propor para ele o desequilíbrio. Isso aí é importante, tá? Então, que tipos de intervenções precisa ter na enfermagem? Bom, a enfermagem ela vai atuar na prevenção primária, né, que vai atuar muito antes desse estressor invadir o sistema. Então, você vai promover educação em saúde, vacinação, educação em saúde. Isso é uma prevenção primária. Eu, enfermeiro, vou orientar ele, vou orientar aquela mulher a usar preservativo para ela não contrair um IST, né? Então, exemplos que eu estou dando aqui. Tem a prevenção secundária, que atua, né, após a penetração do extrator, ou seja, já entrou, né? Então, vai buscar reduzir os efeitos, por exemplo, diagnóstico precoce, um tratamento oportuno, né? E a prevenção terciária atua para o tratamento visando a reabilitação e manutenção da saúde. Então, observe que a Nilma, no modelo dela de sistema, ela busca simples estratégias para trabalhar a nível primário, secundário e terciário, né? Mas a ideia central do modelo da NIMO, que é o modelo de sistema, é prevenir os estressores que causam desequilíbrio e buscar restaurar
o equilíbrio, tá? Que foi rompido. Então, ela trouxe uma teoria muito importante que a gente trabalha nos níveis de atenção, né? E o papel do enfermeiro no modelo, né, da Nilma é identificar esses estressores potenciais e reais, avaliar o estado das barreiras de defesa e resistência, planejar ações de prevenção nos três níveis, né, na atenção na primária, na secundária e na terciária, e atuar como um agente de estabilidade, mantendo, né, ou restaurando o equilíbrio do cliente. Aquilo que eu falei para vocês, não vamos potencializar algo que cause o desequilíbrio do usuário, tá? Bora para a questão? Bora para a questão, gente. Estressores intrapessoais são aqueles que ocorrem nas interações sociais entre indivíduos? A gente viu isso? O intrapessoal é isso, né, gente? Será mesmo? Então, esses estressores né, pessoais, eles são aqueles que ocorrem em interações sociais indevidas? Claro que não, tá? Então, a gente sabe que não é assim. Então, a questão dos estressores intrapessoais, ela ocorre que é algo que é do paciente, ou melhor, do indivíduo, é dele, é intra, é meu, tá? Ou seja, o que que é esse estressor? Ansiedade, pensamento, né? Ou seja, o que está causando em mim essa ansiedade, né? Eu tenho que saber o que está levando esse desequilíbrio. Porque ninguém, alguém fica ansioso, ah, Maria, né? Então imagine você ter pensamentos não muito bacanas, pensamentos de suicídio, por exemplo, pessoas com doente mental, né? Um transtorno mental, pensamento suicida, pensamento de querer matar alguém, né? Então, o que está causando esse desequilíbrio, né, nesse usuário? Então, isso daí é intrapessoal. Quando eu vou pensar no meu interpessoal, no meu inter, ocorre entre indivíduos, né? Então, assim, os intra, né, eles são mais meu. A gente pensa assim, eu, pessoa, tá? 16. O modelo de Newman considera cinco variáveis que interagem com o núcleo de cliente, né? Observe que todas as teorias elas se conversam. Então, ele tem o núcleo da fisiologia, da filosófica, né? Oh, perdão, fisiologia, né? A psicologia, a sociocultural, o desenvolvimento e o espiritual. Sim, é isso mesmo. Então, a Nilma ela trouxe essas cinco variáveis que interagem com o núcleo cliente, né? Então, gente, esse gabarito é correto, tá? Então, essas variáveis, ela compõem a visão holística, né, do cliente. Então, você vê o paciente, cliente, usuário como um todo, tá? Vamos falar de Wanda Horta. Gente, Wanda Horta, gente, olha, essa aqui, teoria, eu acho muito difícil não cair Wanda Horta, tá? Wanda Horta é nossa, né? Wanda Horta é uma enfermeira brasileira, tá? A Wanda Horta, ela é daqui do norte, tá bom? Para quem não sabe, ela é do Pará, né? A Wanda Guiar Horta, conhecida como Wanda Horta, foi a primeira enfermeira brasileira a elaborar uma teoria da enfermagem. Olha que bacana, né? Então, nós sabe que vai ter a horta aí, né? E aí ela se esperou na teoria da motivação humana de Maslow. Maslow foi um psiquiatra, né? Que ele trouxe justamente essa questão da humanização da motivação, aquela coisa também da interação humana. Então, nós temos aqui a Wanda Horta, eu falo, nossa teoria brasileira, né? Tem que também saber que não tem só lá né? Lá nos Estados Unidos, não, tá? Então, para todos nós que tivemos a formação acadêmica, a gente ouviu na Wanda Horta, né? Então, lembra que a gente falou que lá no começo a gente tem a teoria da Newman que fala sobre a teoria das necessidades humanas básicas, né? Pois é, aqui nós temos a nossa que é a Wanda Horta, tá? E aí a Wanda Horta, a gente muito vai conhecer ela como Horta, né? Ou Wanda, né? Tem algumas palavras, ou a palavra inteira delas. Então, a Wanda Horta, ela trouxe a teoria da motivação humana e adaptou para a realidade da enfermagem. Então, ela estudou, né? Também ela estudou junto com alguns médicos psiquiatras e trouxe essa questão da motivação humana, né? Só que ela adaptou para a enfermagem, tá?
E aí a sua teoria deu base conceitual no processo de enfermagem, que é o SAI, obrigatória conforme o nosso COFEM, né? Então, né? hum, A, né, a Wanda Horta é nossa, né? Ela é do norte, né? Bem dizer assim, né? Ela é do Pará, é paraense ela. Então, a enfermagem deve atender o ser humano a partir das suas necessidades humanas básicas, visando a manutenção do equilíbrio do indivíduo, né? Então, o cuidado deve ser planejado, sistematizado e documentado. O SAI, né? O ser humano é visto como biopsico, sócio e espiritual. Então, ela trouxe a sua teoria, a Wanda Horta, né? E aí ela classificou as necessidades humanas básicas, segundo a Horta, né? Segundo Wanda Horta, você observa que quando você vai fazer o diagnóstico de enfermagem, que você coloca lá no SAI, ela traz justamente essas teorias das necessidades humanas. Então, ela se subdivide. Então, ela tem as necessidades psicobiológicas, as psicossociais e as psicoespirituais. Então, quando ela fala necessidades psicobiológicas, eu tenho a oxigenação, eu tenho a hidratação, não é? Nutrição, eliminação, sono, né? A regulação térmica. Aí ela tem as necessidades psicossociais, que é quando ela envolve segurança, amor, comunicação, recreação, gregária, aprendizagem, né? E aí nós temos a terceira, que é a necessidade psicoespiritual, religião, valores éticos e morais. Então é isso que a gente traz com relação ao nosso Conselho Federal, que baseou, né, nosso SAI, nosso processo de enfermagem, na nossa digníssima Wanda Horta, né? E aí, o que que ela tem? Olha só, ela trouxe seis, mas o COFEM só usa cinco, tá? Mas ela trouxe seis teorias, né? Ou seja, na sua teoria, ela estruturou seis etapas, né, do processo de enfermagem. A gente usa os cinco, né? Mas ela tem, né? Só ela colocou os seis, tá? E aí, o que que ela colocou? Histórico de enfermagem, que seria justamente a coleta de dados, né, que a gente tem. O diagnóstico de enfermagem, quando a gente pensa Nanda, Nick, né? Aí a gente tem o terceiro, que é o plano assistencial, que a gente faz justamente um planejamento, né? Aí tem a prescrição de enfermagem, que é justamente a intervenção, o que que a gente vai fazer, implementação e intervenção, né? E tem o prognóstico a evolução de enfermagem, e aí ela coloca uma coisa de prognóstico de enfermagem, né? Mas a gente só trabalha os cinco. Só para deixar assim, que ela tem seis, tá? Mas nós só usamos os cinco e tá bom também, né? Gente, assim, é muito gratificante a gente saber que nós brasileiros também trabalhamos e que utilizou a teoria dela que a gente hoje tem no nosso SAI e na nossa enfermagem, né? E o que é que ela contribuiu? O SAI do Brasil, né? A primeira sistematização da assistência com caráter científico, tá? Enfatiza o registro escrito do cuidado de enfermagem, entendeu? Bom, na minha época, né, a gente fazia a gente fazia um SAI, eu me lembro como fosse hoje, né, na minha vida acadêmica, que era um quadro desse tamanho que a gente usava, ficava debaixo do braço, dava com uma prancheta, e a gente fazia ó, um SAI assim colocava as etapas todinha nas colunas e a gente ia olhar paciente por paciente, leito por leito, aí fazia as etapas tudo na mãozinha. Hoje está maravilhoso. Hoje a gente tem sistemas, hoje a gente tem só apenas checklist, mas que também é o SAI, não deixa de ser. Então hoje está muito mais prático e ainda tem gente que não faz, entendeu? Que é só marcar X, né? Só para marcar X. Mas mesmo assim, é importante a gente saber que precisa fortalecer o nosso SAI e nosso processo de enfermagem na nossa categoria, né? E aí, o que as bancas de concurso costumam cobrar? Por que eu coloquei aqui com a Wanda Horta? Porque ela cai, gente. Olha, é algo que praticamente pensou em teoria, pensa na Wanda Horta para ver se elas não vão te pedir algo que é nosso, né? Então, ela vai ter a classificação das necessidades humanas básicas, tem as etapas do processo de enfermagem que com certeza vão pedir, né? Sem sombra de dúvida, tá? A relação da teoria da horta com resolução do COFEM,
entendeu? Que vai ver as cinco, as cinco etapas, tá? A importância de horta para a identidade científica da enfermagem, né, no Brasil, porque ela contribuiu para o nosso SAI, né, do nosso processo. E a diferença entre as necessidades as psicobiológicas, psicossociais e as psicoespirituais. Então, é praticamente isso que as bancas elas costumam pedir, né? E bora exercitar, né, gente? A Wanda Horta fundamentou sua teoria de enfermagem na hierarquia de necessidades propostas por quem? Quem foi que ela deve ter pensado? Hã? Foi a Florence? Foi o Abraham Maslow? Foi o Jan Watson? Foi a Virginia Renderson? Ou foi na Imogen King? Né? Quem foi que ela pensou? Quem foi que ela fundamentou a sua teoria? Hum? Gente, a gente sabe que eu falei, acabei de dizendo para vocês que ela usou o Abraham Maslow, tá? Que é um psiquiatra que trouxe, né? Ela trouxe, tirou a ideia dele e trouxe para a enfermagem. Então, ela utilizou a teoria da motivação de Maslow e ela usou isso para a gente ter com a USAI que a gente tem hoje. Então, foi ele, né, que deu, né, essa inspiração para ela, né? Bom, 18. Para a Wanda Horta, o processo de enfermagem deve contemplar: letra A, apenas diagnóstico e prescrição; letra B, diagnóstico, intervenção e avaliação; letra C, histórico, diagnóstico, plano, prescrição, evolução e prognóstico; letra D, histórico, prescrição e prognóstico é apenas evolução clínica. A gente viu que a Wanda ela trabalha 6 etapas. A gente utiliza apenas 5, mas são os 6, né? Então, histórico, diagnóstico, plano, prescrição, evolução e prognóstico é o que a Wanda Opta traz dentro da sua teoria, né? Então, o processo de enfermagem deve deve contemplar essas 6 etapas, né? Então, são 6 etapas bem definidas. Aqui, só para poder vocês, né, conhecer essas damas, né? Essas mulheres, né, maravilhosas, entendeu? Que traz para gente, né? Aqui, eu acho que até eu esqueci de colocar aqui, mas a gente tem também, eu acho que está no meu outro slide, que a gente não pode esquecer, tem a PEPAL. Também tem a pré-pau, tá? Eu acredito que achei que eu coloquei no meu outro slide, que eu tenho a pré-pau também, que ia falar para vocês, né? Mas, ufa, foi muito, né? Falamos bastante, né, da teoria, tá, gente? Aqui para vocês um pouco da nossa plataforma, Mentoria SUS para concurso da professora Nádia Salgueiro. Eu quero, gente, entrando na plataforma, tá, gente? Eu tô vendo que é assim, cadê esse povo? Tá entrando na plataforma, tá respondendo o simulado. Olha que lá tem ranking, tá? Eu aproveito o final de semana e eu fico monitorando tudo. Eu faço plataforma, dá uma cutucada naquele aluno ali que não está cumprindo com a sua meta. Porque eu disse que quem tiver no último dia do aulão, no aulão, que a gente está pensando, nós já organizando o aulão presencial, tá? Que a gente quer contemplar justamente, né, esses primeiros colocados, entendeu? Praticamente os 3 primeiros colocados lá no ranking tem que estar respondendo, né, os simulados que você vai lá colocando, quantos você acertou. E aí, ó, a gente quer contemplar, imagina assim, ó, bora para cima, olha a canequinha aqui, ó, para tomar café lá quando você estiver trabalhando, lá no teu posto de saúde, lá no hospital. Ó a canequinha para tomar café, ó. Tá vendo, ó? Bora para cima, ó, meu povo. Bora para cima aqui, ó. Mentoria SUS, ó, da professora Nádia Salgueiro, tá vendo aqui? Então, a gente tem que acreditar.